Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Pai querido e Pai amado, entramos na Tua presença nesta manhã, Senhor, para te louvar, para te glorificar, para te agradecer por esta oportunidade, Senhor. Senhor, abençoa essa escola dominical, aonde esteja ministrada, Senhor. Vai de encontro com os teus servos, com os teus filhos, Senhor. Abençoa a cada um nesta manhã, Pai, levando aquilo que mais eles necessitam, que é a aprendizagem, que é o saber de Ti, Senhor. É os teus ensinamentos que será ministrado nesta manhã. Pai querido e Pai amado, visita a cada um neste momento, vai despertando, vai pondo no coração de cada um o desejo de estar reunidos nesta manhã, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos o hino 469. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser para me ouvir. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai a minha lá. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém, Léo? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Voltando aí ao normal. Glória a Deus. Acho que já conseguimos aqui atualizar o computador, já está funcionando. Amém. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Deus maravilhoso. Aleluias. Glórias a Deus. Peço à irmã Edinalva faça a leitura oficial da Escola Bíblica, amém? A lição de hoje. Irmã Edinalva. Glória a Deus. É que eu liguei a câmera, mas o microfone não me ouvindo direito. Estão conseguindo me ouvir? Amém. Então vamos lá. Saúde os irmãos com a paz do Senhor.
Lição 13, 28 de março de 2021. Título da lição: Voltados os olhos para a bendita esperança. Texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 12, versículo 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Diz assim, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? E esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Oremos agradecendo a palavra. Deus maravilhoso, Deus santo e Deus glorioso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor, que é o que nos alimenta todos os dias. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu servo que vai trazer, meu Pai, o conhecimento do Senhor para edificar a tua igreja nesta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cada dia abrir a nossa mente, nosso entendimento, nos despertar, a cada dia mais buscarmos o conhecimento do Senhor, nos revestirmos mais do Senhor, meu Pai, para que nós possamos vencer as batalhas deste mundo, meu Pai, e nos preparar cada dia mais para merecermos a glória de estarmos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, tio Léo. Glória a Deus, muito obrigado, irmã Edinalva, que Deus a abençoe grandemente, em nome de Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos os irmãos nesta manhã, que Deus abençoe a cada um, juntamente com seus familiares, e que nós possamos ter um ótimo dia na presença do Senhor e também uma ótima semana para todos nós, que o Senhor continue nos guardando e nos livrando de todo mal. Nós, a nossa família, os nossos amigos e irmãos em Cristo, inclusive os adversários e também os inimigos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Assim seja, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós chegamos ao final do trimestre e creio que aprendemos muito com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós, nesse trimestre, estudamos o tema sobre o verdadeiro pentecostalismo nos seus aspectos bíblicos, teológicos e práticos. O pentecostalismo que se fundamenta
pela atuação e pela presença do Espírito Santo na vida nossa e na vida da igreja. Voltados os olhos para a bendita esperança. Eu gostaria de iniciar nesta manhã o nosso estudo com o estribilho do hino 300, que diz: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Não somente uma bendita esperança, é a maior esperança da humanidade, principalmente daqueles crentes salvos em Jesus Cristo. Ela é bendita e é a maior esperança para todos nós. Como diz o hino, nossa esperança é a sua vinda. E essa sua vinda, chamada também de parousia, é a segunda vinda de Jesus. Nós que somos pentecostalistas, dispensacionalistas, cremos na vinda de Jesus em duas etapas. Uma para a igreja, que é uma vinda secreta, só os salvos virão, que vamos nos encontrar nas nuvens com o Senhor Jesus. E depois nós voltaremos com o Senhor. Ele voltará com os santos. Ele voltará com a sua igreja. E aí ele voltará visivelmente para toda a humanidade. Glórias a Deus por essa grande esperança e a maior esperança do cristão e da igreja. Esse texto básico, ou base, do nosso estudo de hoje, o último estudo do trimestre, ele se baseia em Atos 1, 6 e 11. Nós sabemos que o livro de Atos é uma continuação daquilo do livro de Lucas. Nós poderíamos dizer que aqui no livro de Atos, Lucas começa com a ascensão de Jesus e o início da era cristã, da Igreja Apostólica. Okay? Então, os versículos aqui que eu vou ler agora, ele tem muita relação, e muita relação não, ele é relacionado ao Sermão da Montanha, do capítulo 24 de Mateus. Vou ler os 3 primeiros versículos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. O que nós observamos aqui, irmãos, é que esse evento, né, que Lucas descreve, foi na ascensão de Jesus aos céus. Ele começa aí, com a ascensão, e dá o início da caminhada da igreja, dos portais de Jerusalém até as fronteiras ou a cidade de Roma. Então, o evangelho aos confins da terra. Então, os discípulos, assim como todo judeu,
A expectativa, a visão de um Messias era um Messias homem e não Messias Deus da descendência de Davi. E que ele restauraria e daria continuidade ao reino de Israel, restaurado como nação, porque eles viveram o tempo todo, ou toda a humanidade da época, sobre o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, né? Então, eles estavam aguardando, e até hoje os judeus não messiânicos creem, no Messias homens, restaurando Israel como sendo o povo escolhido de Deus e que dominaria o mundo. Ao contrário, Jesus disse para todos eles e pregou alto e bom som, dizendo que o reino dele não era comida e nem bebida. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Não é um reino terreno. O reino que Jesus veio manifestar foi o reino de Deus, um reino espiritual. Então, por isso se deu a pergunta, né, que seria naquela época da volta dele, que eles pensavam que seria iminente, ele restauraria o reino a Israel, né, vê que eles ainda tinham uma visão, né, terrena. E Jesus passou para eles que o reino, ele é um reino espiritual. É tanto que Jesus disse no versículo 8, que Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo, fiquem em Jerusalém, porque aí vai começar a implantação a todos os povos, aonde estiver um ser humano que crê no meu nome e se renda a mim, nele está o reino de Deus. Então, o reino de Deus, fica bem claro, era um reino espiritual e não a restauração do reino, mesmo na descendência de Davi, um reino humano, ok? Então, o reino de Deus fica bem claro que é um reino espiritual. Adentramos a lição, a introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então, essa bendita esperança em que nós, crentes salvos em Jesus Cristo, aguardamos, nós temos que nos basear nessa expectativa, a fidelidade ao Senhor, à sua palavra e à sua direção mediante o Espírito Santo, e mantermos-nos vigilantes, porque nós não sabemos nem a hora e nem o dia. Há pessoas, né, que tiram uma folga da presença de Deus, há pessoas que tiram umas férias, e há pessoas que tiram até a licença prêmio, né, licença prêmio da presença de Deus. A esses fica essa palavra, né, que nós não tiramos férias. A nossa folga não é aqui. A nossa folga é lá na glória. Quando nós chegarmos lá, aí sim, nosso descanso é com o Senhor. Isso não nos impede e nem nos omite e nem nos tira de trabalhar, porque Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, nós precisamos entender isso. O nosso descanso significa descanso do choro,
o distanciamento, né, das pessoas, a separação, quer dizer, né? O descanso que nós vamos ter é esse. Não vamos ter mais dores, não vamos ter mais tristeza, ele enxugará nossas lágrimas, na verdade. Nós não vamos ter oposições, vamos ter unidade, né? União. Então, vai ser um reino abençoado, por isso que é um reino de descanso. Tópico 1. Breve o Senhor virá. Esse tópico aqui é justamente uma das vertentes da pregação dos missionários e fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wing e Daniel Berg. Eles diziam nas suas mensagens, né, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, leva para o céu e em breve o Senhor virá. Fazia parte do tema e também faz parte da nossa mensagem para o mundo de hoje, que Jesus breve voltará. A vida de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Nós sabemos que os sinais da vinda de Jesus, a cada dia aparecem mais sinais, coisas, às vezes, que não está explícita na palavra de Deus, mas que está implícito, que são coisas que a gente não jamais esperaria ver e que está acontecendo nos nossos dias. E também pelo fato de essa reincidência de fatos relacionados à volta de Jesus, eles estarem bem mais acentuados, mais bem evidentes e mais bem esclarecidos, mais notadamente aos olhos dos cristãos, daqueles que estão aguardando a vinda de Jesus. Porque o mundo jaz no maligno, o diabo cegou a mente das pessoas e elas não conseguem ver. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, esses conseguem ver nitidamente, acentuadamente e mais esclarecidamente os sinais evidentes da volta de Jesus. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o subtópico 1 do tópico 1. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Incluí-la na expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, aos varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então, a vinda de Jesus, biblicamente, ela diz o autor aqui que ela consta tanto nos evangelhos como nas epístolas, tanto a epístola paulina como a de João, né, o Apocalipse, consta a vinda de Jesus. Mas não nos esquecemos que o Velho Testamento, ele traz
no livro de Daniel, que, segundo os estudiosos, é o livro escatológico do Velho Testamento. Também fala sobre a vinda do Messias, ok? Então, ele também acrescenta que nem todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus... ele diz que todos os ramos do cristianismo concordam sobre a volta de Jesus. Todos são unânimes, que Jesus voltará. Há a discordância quanto os ramos teológicos escatológicos. Nós sabemos que temos, dentro dessas interpretações sobre a vinda de Jesus, e ele disse assim, ele ainda diz aqui, sobre o tema que foge ao escopo dessa lição, ou seja, não vamos tratar desse assunto, porque o tema é outro, mas eu gostaria só de pincelar aos irmãos quais são esses ramos da teologia de algumas denominações que versam sobre a vinda de Jesus. Nós temos, irmãos, os amilenistas. O que é amilenista? É aquele que não é milenista. Eles não creem no reino milenar, tá? E no reino terreno de Jesus, ok? Eles não creem. Esse é um grupo chamado amilenistas. Existem outros grupos, por exemplo, os pós-tribulacionistas, aqueles que creem na volta de Jesus uma única vez, tá? Após a tribulação, a grande tribulação. Também existem os pré-tribulacionistas, que é um grupo teológico, escatológico, chamado também de pré-tribulacionista histórico, em que eles creem na volta de Jesus antes da tribulação, ok? Antes da tribulação, mas somente uma única vez. Nós também estamos no grupo dos pré-tribulacionistas, a nossa denominação. Porém, nós somos dispensacionalistas. Significa que nós cremos, diferentemente do pré-tribulacionista histórico, de que Jesus voltará em duas etapas. Ele voltará primeiro para a igreja, para o arrebatamento, como está lá em 1 Tessalonicenses, Paulo descreve sobre isso, e depois Jesus voltará, depois da grande tribulação, dos 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará com a igreja, voltará com os santos para governar no reino milenar, ok? Isso é só a título de esclarecimento para os irmãos. Primeiro temos os milenistas, depois temos os pós-tribulacionistas, depois os pré-tribulacionistas históricos e nós, os dispensacionalistas, ok? Continuemos. Subtópico 2. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Por isso aí tem em João 14, aquela passagem que ele disse que ia preparar lugar, e aonde ele estivesse, nós também estaríamos com ele, ok? Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata desta vinda.
pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivesse ainda pensando num reino físico, geopolítico, ou seja, politicamente um rei que dominasse o mundo, político e geográfico. Só que o pensamento deles estavam diferente do pensamento e da proposta que Deus estabeleceu para a humanidade. Ok? Então, eles estavam equivocados. Por isso que nós lemos aqui o versículo 8, né, quando Jesus disse: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, e aonde estiver alguém que me aceitou, ali está estabelecido o meu reino. Ele ultrapassa as fronteiras políticas e as fronteiras geográficas, né? De Jerusalém aos confins da terra. Eles não entenderam isso. Não era um rei, restaurará o reino de Israel físico ali. Não, é um reino universal e espiritual. Mas Jesus os corrige por duas razões principais: o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Como disse os irmãos, está lá no Sermão da Montanha, Mateus 24, Marcos 3, 32. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, como eu acabei de dizer, além fronteiras políticas e geográficas. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, o versículo 8, que eu acabei de dizer. Ok, então, Jesus os repreende aqui, dizendo que o reino que eles estavam pensando não era aquele reino local, centralizado em Israel, mas um reino espiritual e universal. O subtópico 3. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próximo pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito, uma promessa para os últimos dias. Está em Joel, né? E também em Atos dos Apóstolos. Mas que a partir do avivamento da Rua Azusa, nós já falamos sobre o avivamento da Rua Azusa, né, lá na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde, né, iniciou o avivamento no século XIX e que se espalhou pelo mundo afora, ok? E nos alcançou através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que está em Lucas 21, 29, 31, que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede da ONU, das Nações Unidas, como soberano. O dia está próximo. E o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, deixou muito claro as evidências,
O que são evidências? São sinais dessa proximidade da sua vinda. Não deixou dia e nem hora, pois ele diz que isso estava atrelado ao Pai. Nem ele mesmo sabia. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para os irmãos que, às vezes, as pessoas podem perguntar, e isso é normal, perguntarem, olha, Jesus não era Deus? Por que que ele não sabia? Então, ou ele é Deus ou não é Deus. Essa interpretação, ela merece um melhor esclarecimento. Jesus, quando ele disse isso, e nós primeiro precisamos entender que Jesus era 100% Deus, estava naquele momento 100% Deus e 100% homem. É tanto que lá em Filipenses ele disse que, Paulo escrevendo, diz que Jesus esvaziou de toda a sua glória, se humanizando. Então, ele era 100% Deus e 100% homem. Isso significa o quê? Que ele estava falando como homem e não como Deus. Ok? Então, fique bem claro isso. Ele está dizendo, eu como homem da raiz de Davi, eu não sei. Nem eu, nem os anjos, mas só o meu Pai. Ok? Deus não deu essa autoridade ou essa concessão para que ele dissesse, ok? Está guardada as 7 chaves, porque o mundo cósmico, irmãos, está numa guerra. O mal contra o bem. E quem vence uma guerra é quem melhor conhece o seu inimigo. Então, Deus não pode, no seu plano, não vai dar estratégias para conhecimento das suas ações para que o inimigo possa ter maior condições de enfrentamento. Apesar que, por maior que seja o seu enfrentamento, ele sempre perderá essa batalha. Okay? Mas ela diminuindo é bem melhor os estragos em consequência dessa guerra, dessa batalha espiritual. Okay? Então, os sinais são evidentes, nós sabemos desses sinais, não sabemos o dia e nem a hora. Ok? Agora ele fala quais são os principais sinais. São a efusão do Espírito Santo, que é o quê? Efusão é derramamento do Espírito. E isso veio calhar cumprindo a promessa de Joel, do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32. E no final dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E isso aconteceu quando? No dia de Pentecostes. Tá? Então, aí já começou a contagem regressiva para a implantação do reino de Deus, o reino espiritual, caminhando para o final, que é a concessão da graça naquela semana, a última semana de Daniel, que não foi se cumprida e que nós estamos nela. Os gentios estão inseridos nessa concessão da graça para a salvação. O Espírito Santo derramado sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. E Atos 2,16 se cumpre literalmente, né, a vinda do Espírito Santo efusivamente sobre aqueles que ali estavam. E que a partir do avivamento da Rua Azusa, nós também temos já esse avivamento derramado nesses últimos dias para a volta do Senhor. O segundo sinal evidente que diz o texto é a fundação do Estado de Israel. Os irmãos sabem que o Estado de Israel ele foi decretado, foi criado por também, é claro, estava no plano de Deus
iria acontecer. E pela misericórdia, pela graça e por amor de Deus ao Brasil, quem presidia a Assembleia Geral da ONU era um brasileiro da cidade de Alegrete, um gaúcho, de nome Euclides Aranha, ok? Então, esse Oswaldo Euclides Aranha de Souza é o nome dele, ok? Um brasileiro que presidia a ONU, era um grande político, um grande diplomata, em que ele adiou, porque Israel não iria perder na votação. E Oswaldo Aranha adiou por 3 dias, isso na direção de Deus, é claro, Deus estava no controle. Por 3 dias, até que ele fez um lobby juntamente com a Comissão Brasileira na ONU para poder, fez o lobby para ter voto suficiente para aprovar o Estado de Israel. Agora, eu volto para os irmãos. Tem muita gente, nesses últimos dias, profetizando barbáries sobre o Brasil. Queridos, uma coisa nós temos que ter certeza, que aí nós vamos para a palavra. A palavra de Deus diz, Deus disse literalmente a Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E o Brasil, através de Oswaldo Aranha, fez lobby na ONU para o Estado de Israel voltar a ser um Estado independente. E foi o voto do brasileiro e o lobby do Brasil na ONU para que Israel tivesse o seu Estado. Então, nós glorificamos a Deus, porque nós abençoamos, através de Oswaldo Aranha, abençoamos Israel. Por isso que o Brasil é um país abençoado por Deus, porque o Brasil se colocou, e atualmente o Brasil se coloca ao lado do povo de Israel, contrariando as políticas anteriores, que eram contrárias ao Estado de Israel, ok? Houve uma votação na ONU recentemente, tá, sobre a questão dos direitos humanos, querendo condenar Israel, e o Brasil e os Estados Unidos votaram contra, ok? Mostrando que o Brasil continua abençoando Israel. Por isso, nós somos abençoados. Então, vamos colocar, pode ter problemas, temos problemas, tem esses acontecimentos catastrófico que está acontecendo, mas nós somos uma nação que é olhada com os olhos de Deus. Dito isso, a volta do povo de Israel com a criação do Estado em 1948 é uma das expectativas e de sinais da volta de Jesus. E a palavra de Deus diz que essa geração não passaria. Qual é a geração? Da volta do povo de Israel, tá, para a sua terra natal, que era uma das expectativas do povo de Israel para a volta do Messias. Eles também têm a visão da volta do Messias, só que em outra perspectiva, ok? Nós temos da segunda vinda de Jesus. Israel está esperando a primeira vinda do Messias. A segunda situação é a reconstrução do templo. Israel está com todo, o povo judeu está com todo o material, toda a logística, inclusive a logística humana. Os rabinos estão treinando os jovens adolescentes para o serviço do templo da tribo, o pessoal da tribo de Levi. Se é uma das coisas que o judeu guarda, é a sua genealogia. Se você chegar para qualquer judeu legítimo e perguntar para ele qual é a sua genealogia, ele vai dizer: eu sou de tribo tal, de tribo
né, A, ou B ou C. Okay? Então, é uma das evidências da volta de Jesus. Pois bem, dito isso, o tópico 2, a necessidade da vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Subtópico 1. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Por isso, meus irmãos, essa exortação que o comentarista aborda aqui, né, essa vigilância, nós temos que estar vigilantes 24 horas, porque nós estamos numa guerra espiritual. E aquele que vacilar, irmãos, certamente terá consequências, terá problema. E será que num desses deslizes Jesus não volta? Então, por isso que ele diz, nós temos que estar vigilantes 24 horas e orando. E uma das orações que muitas das vezes nós não fazemos, e Jesus fazia, e nós sempre estamos orando, é orar sem cessar, ok? Orar sem cessar. Onde você estiver, andando, conversando, sempre em espírito, orando. Agora, ele diz também, é um pacote. Hoje há um termo aí muito usado, né? Combo. O nosso combo da nossa fidelidade ao Senhor, da nossa esperança, é vigiar e também orar. Nós precisamos desses dois itens importantes e que o momento e o mundo têm feito com que muitos dos cristãos não estão orando mais, né? Não estão lendo mais a palavra e muito menos vigiando. Porque, na verdade, a nossa vigilância, só temos ela uma vigilância, como se diz assim, bem concreta, bem formatada, uma vigilância quando nós andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é ele que nos mostra as ciladas, o Espírito Santo é que nos dirige, o Espírito Santo é que nos dá um norte. Então, nós não podemos, né, desassociar essa vigilância, nos orientando, não pela nossa razão, mas sim pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Subtópico 2. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia
e ora. Irmãos, principalmente quando o mundo vive em crise, sempre aparecem os falsos profetas, os falsos mestres, para fazer alardes sobre o fim do mundo. Para os irmãos terem uma ideia, no ano de 389 a.C., já havia profecia dizendo que o fim do mundo se daria quando o Império Romano caísse. 389 anos. O Império Romano veio cair no século V, lá no ano de 470, mais ou menos, da nossa era cristã. Ou seja, praticamente mais de 800 anos antes, profetizaram que o mundo ia ter fim com a queda do Império Romano, e não caiu. E de lá para cá, irmãos, se os irmãos fizeram um levantamento de quantas datas que foram marcadas e remarcadas para o fim do mundo, para a volta de Jesus, os irmãos não têm ideia. Até Santo Agostinho marcou a volta de Jesus, papas marcaram já a data da volta de Jesus, um dos fundadores da Igreja do Adventista do Sétimo Dia também marcou data, e todos eles falharam. Tá? Então, até essa semana eu soube aí que alguém disse que dia 30 agora, terça-feira, é a volta de Jesus. Tem gente marcando data. Irmãos, fuja, não acrediteis. São falsos profetas, falsos mestres que tentam, né, bombardear a mente do cristão. Então, o que nós temos que estar? Vigilante com a nossa vida espiritual, da nossa família, da igreja, e a nossa preocupação é com o presente, é pregando o evangelho para que mais pessoas se salvem. E quando Jesus voltar, amém. Se é daqui a 1 ano, 2 anos, ou hoje ou amanhã, não importa. O mais importante da vida de Jesus é que nós estejamos vigilantes e não vamos entrar nessa de falsos alarmes dados por falsos profetas e, às vezes, irmãos que ficam, às vezes, passando vídeos, live do fim do mundo. Ok, irmãos? Que está próximo? Está. O cenário está montado. A estrada, a avenida está pavimentada. Agora, Jesus disse que isso não cabe nem a ele como homem. Jesus, Messias, não cabia a ele, naquele momento, dizer qual era o dia e a hora. Ok? Fujamos disso, irmãos. Vamos cuidar das almas dos nossos parentes, dos nossos inimigos, adversários, amigos que estão distantes do Senhor. A preocupação no presente é essa, é orar para que Jesus possa libertar, que Jesus possa salvar. Tópico 3 e último. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. E aqui ele define o que é fidelidade. É a qualidade de ser cheio de fé, características do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade, pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Ele está definindo aqui que a fidelidade é uma qualidade da pessoa ser fiel. E ele diz que essa fidelidade, a lealdade, verdade,
pertence ao mesmo campo semântico. O que é um campo semântico? É o ajuntamento de palavras que pertencem ao mesmo campo, à mesma área. Por exemplo, para nós entendermos melhor essa definição de campo semântico. Quando eu falo sair, o verbo sair, pertence a esse campo do verbo sair, por exemplo, partir, ir embora, vazar, sair fora, pertence ao campo semântico. Por exemplo, morrer. Quais são as palavras que pertencem a esse campo semântico? Bater as botas, falecer, ok? Apagar, pertence ao campo semântico. Então, ele está dizendo que os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem a esse campo semântico. Seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Né? Deus, ele é fiel, ok? A fidelidade é uma virtude de quem é fiel. Subtópico 2. A fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. E aí descreve vários versículos bíblicos falando sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja fidelidade é de firmeza, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, ele diz aqui no texto que a verdade de Deus é um atributo moral de Deus e que dá, ou seja, reflete, dá sequência a outras perfeições divinas. Mas a fidelidade de Deus é um atributo, é uma virtude, tá? A verdade é que é um atributo. E há atributos que eles são transferíveis a nós, tá? E outros atributos de Deus que não são transferíveis a nós, humanos. Por exemplo, atributos de Deus, a verdade de Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ok? Outro atributo de Deus, intransferível, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Esses atributos são divinos e eles não são transferíveis a quem quer que seja. Ele pertence exclusivamente a Deus. Agora, os atributos morais, eles são transferíveis. Deus quer que nós sejamos verdadeiros? Sim, Deus quer que nós sejamos verdadeiros. Deus quer que tenhamos amor? É um atributo de Deus transferido a nós, que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos e a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e os nossos irmãos como a nós mesmos. Então, são atributos que são transferíveis, são atributos morais de Deus. Okay? Então, falamos de atributos morais transferíveis e atributos morais e atributos não transferíveis de Deus, que é a questão da onipotência, onipresença e assim por diante. A fidelidade como virtude cristã. Olha aí, ó. A verdade é um atributo. Agora, a fidelidade é uma virtude.
É uma virtude de quem é fiel. Está lá em Gálatas 5, 22. Okay? Ali são virtudes. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância, ou seja, a repercussão e reflexo são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas, ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Então, a virtude, ela é o contrário, aliás, a fidelidade, ela é contrário à infidelidade, ok? Infidelidade significa traição, né? Aquele que é infiel é um hipócrita, porque ele fez uma aliança de fidelidade e traiu, então ele se tornou hipócrita. Também pode ser taxado como rebelião, ok? Rebelião, traiu a sua fidelidade, rompeu, bateu de frente. Tópico 4. Tempos e estações. Melhor, subtópico 4. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Olha aí, ó, ampliando o horizonte desse reino. Isso significa que a visão dos discípulos era um reino local que governasse todo mundo, assim como os impérios romanos, o grego, o medo-persa, tá? Então, eles tinham uma noção, uma visão de reino local, aonde eles governariam geopoliticamente toda a humanidade, sendo que o Messias estaria governando mundialmente. E não é esse reino que Jesus estava falando. Ou seja, a ampliação, o reino de Deus é muito mais abrangente, porque ele é, além de universal, ele é um reino espiritual. E cada um, aonde estiver, que é filho de Deus, esse é embaixador de Cristo, em qualquer lugar que ele estiver, ele é representante deste reino na terra. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Esta resposta foi dupla. Então, tem dois sentidos. Uma pergunta, né, que deu dois sentidos de resposta. Primeiro, tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um tempo, um espaço de tempo para a pregação do Evangelho, entre as descidas do Espírito Santo e a vinda de Cristo. E estações, neste verso, é kairos, que significa ocasião e refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Irmãos, o Cronos e Kairos são termos grego. O Cronos significa o tempo linear e limitado. Por exemplo, nós estamos no Cronos. Nós estamos naquele ano das 70 semanas, que cumpriu 69. A época da graça é um tempo linear, Cronos, linear. Ok? Que começou na morte de Cristo até a segunda volta de Cristo. É um tempo limitado, tá? É um tempo ilimitado. Esse
é o Cronos. E o Kairós, essa é a primeira resposta de Jesus. Jesus está dizendo aqui, né, que a descida do Espírito Santo sobre eles, para serem suas testemunhas, num tempo linear, até a sua volta. Okay? Esse é um tempo. Agora, esse tempo é conhecido, é um tempo nosso, limitado. Mas ele fala agora das estações que se refere ao tempo de Deus, que é o Kairós. O que é o Kairós? O Kairós são a manifestação, os eventos críticos no tempo linear. Então, o tempo de Deus é o tempo da graça, os momentos críticos, o momento da descida do Espírito Santo. Esses momentos, esses eventos são considerados, chamados Kairós, tempo de Deus, ok? Esses termos, irmãos, Kairós, é da mitologia grega. O Kairós era filho do Cronos, né? O deus dos tempos, das estações, ok? Então, o Cronos, o tempo linear, e o Kairós, o tempo da manifestação de Deus sobre a humanidade. E aí ele se combina com o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da vinda do Senhor. Aliás, esse termo dia do Senhor ele é bem pregado em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento e do Novo Testamento. Eles são empregados o dia do Senhor. Significa, esse dia do Senhor quer dizer um dia relevante, um dia da grande manifestação da glória de Deus, seja em catástrofe, seja da volta de Jesus para arrebatar essa igreja gloriosa, né? Então, o dia do Senhor tem esse sentido. Assim como também, quando a gente, muitas das vezes, nós falamos assim, amanhã é o dia D. Então, esse dia D foi um dia que foi criado, é um termo americano de D-Day, ou seja, foi criado naquela batalha final, na Segunda Guerra Mundial, lá na costa da Normandia, na França, quando os aliados invadiram a costa da França e libertaram a Europa do Império de Hitler, né? Então, ali foi também criado esse termo, dia D, ou seja, um dia da grande batalha e da grande vitória dos exércitos aliados contra o exército de Hitler, libertando a Europa e libertando o mundo. Concluindo, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender o céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a grande esperança e a maior esperança sua, minha e de toda a igreja. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. E eu quero aproveitar dizer aos irmãos que eu já tenho as revistas, tá, da Escola Bíblica Dominical para o próximo trimestre. Ela será como o livro de Lucas e o livro de Atos. Será a continuação do mesmo tema, praticamente. Vamos falar sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, porque está completando 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E o grande objetivo da casa
é justamente trazer de volta, reacender essa chama do pentecostalismo e também do evangelismo na igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, pastor Edivaldo, mais uma vez. Que Jesus continue a abençoá-lo nesse ministério maravilhoso de ensinamento. Glória a Deus. Aleluias. Pedidos de oração, continuar orando pelos que estão enfermos, né? Por todos aqueles que têm passado por algum problema, alguma dificuldade, que têm perdido um parente, um ente querido, né? Então, continuemos orando por eles. Amém? Orando também pelos que estão recuperados e em recuperação. Agradecemos aí as orações, né, pelo pastor Francisco, o pastor Edivaldo aí publicou no grupo lá, graças a Deus, está bem melhor, está recuperando, né, que continue a recuperar e volte logo para a família, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje, às 19 horas, teremos culto público, continua online, todos os cultos. Quartas e sextas temos consagração, 8 horas na igreja, quarta e sexta consagração, às 8 horas online, todos os cultos são online, as consagrações também permanecem online até segunda ordem. Amém? A escola bíblica dominical continua às 9 horas da manhã. Peço perdão aos irmãos que hoje tivemos uns problemas aqui de atualização do computador. Começou a atualizar 8 horas da manhã, deu 9 horas e ainda não estava atualizado. Eu tive que trocar de computador, correr lá para o computador do quarto. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, para a glória do Senhor. Aleluia. Hoje é o aniversário da irmã Socorro, correto? Aniversário da irmã Socorro Oliveira. Estaremos orando por ela também. Amém? Não é hoje não, Léo. Não é hoje não? Estava marcado aqui hoje. É amanhã, não é isso? Não. Também não. Tá errado aqui no Facebook. Aqui, não. Terça-feira. É dia 30, é isso? Isso. Tá marcado. Colocou a mentir na data no Facebook, hein? É porque eu não olhei na agenda, olhei no Facebook aqui que apareceu. Eu falei, tem alguma coisa errada, deixa eu confirmar. Glória a Deus. Mas já estaremos orando por ela. Na terça-feira a gente ora novamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Peço ao irmão Gildésio que faça a oração, encerrando o culto e orando por esses pedidos. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Aqui é a irmã Jerusa, rapidinho. Opa! Só quero pedir oração para minha sobrinha, que estava grávida de gêmeos, né? E aí ela perdeu um dos bebês, tiraram a menininha, e o menininho está na UTI. Eu peço oração para ele e para ela, tá? O nome dela é Michele e o nenenzinho é Vitor. Que Deus abençoe. Amém. Aproveitando orar pela a filha da irmã Josi também, ok? Glórias a Deus, amém. Isso, a Rebeca. Pai do Senhor, irmãos. Aproveitando falar aqui rapidinho também sobre duas coisas. Como é que a gente vai fazer para adquirir as revistas, né? Quem é que vai entregar, como é que pega e tal, como é que a gente vai fazer para adquirir. E também, se o Léo já tem, se o Relão já disponibilizou, aquela tabela lá dos dias dos professores, das lições, tudo direitinho, tá bom? Só isso. Glórias a Deus. A primeira pergunta aí o pastor responde que era uma pergunta minha também, que eu estava anotado aqui para perguntar. E a segunda, não, o Railan ainda não passou a escala. Ok, irmão Léo. Quanto a essa primeira pergunta, as revistas estão comigo. Essa semana eu vou conversar com o irmão Railan e, posteriormente, ele vai dar o destino. Vamos utilizar a nossa compartimentação para decidir o destino, né, das revistas, quando e como pegar, ok? Ok, quanto às aulas, Euler, primeira aula do trimestre, o pastor, a segunda, Vossa Senhoria, a terceira, o Ivanildo, a quarta, minha, certo? Se ele não mudar a escala, sempre a primeira do trimestre e a última é o pastor que dá. E a segunda é você, ok? Ok, amém. Mais do que nunca vamos precisar das revistas mesmo.
Glórias a Deus, aleluia. O irmão Judés acho que não está conseguindo ativar o microfone lá para falar. Peço ao pastor Ivanildo, que acabou de sair da reunião. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Presbítero Euler, então, já que está aí, né, orando por esses pedidos e encerrando a Escola Bíblica Dominical. Amém. Amados irmãos, um prazer. Paz do Senhor para todos. Então vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Um privilégio ouvir a Tua palavra, o privilégio aprender mais de Ti, estar na Tua presença nesse domingo tão lindo. Muito obrigado pelas bênçãos maravilhosas, porque o Senhor está comandando a nossa vida e nada acontece por um acaso. Aqueles que têm sido curados, aqueles que têm sido abençoados, né, tudo está em Tuas mãos. E aqueles que têm sido recolhidos, o Senhor sabe, está nas Tuas mãos, é o Senhor que cuida, é o Senhor que dá o tempo certinho, que tem o tempo de cada um. Eu te agradeço, Pai, por tudo que aprendemos, por toda a nossa igreja nesta manhã. Em nome de Jesus, teu filho amado, nos dê um dia abençoado, final de domingo abençoado, uma semana pautada de bênção, nos ajuda a termos muita paz, muita alegria com os nossos familiares e que estejamos com o coração aberto para ouvir e aprender a tua palavra à noite também. Abençoa, Senhor amado, e esses pedidos de oração, que foram colocados na tua presença, o Senhor venha a solucionar, a responder. Por todos os pedidos. De uma forma especial, quero aproveitar essa oração pelo meu filho, que amanhã vai estar completando aniversário, fazendo aniversário, dia 29, Paulo Rodrigo, que graças a Deus está bem, cada dia melhor. Muito obrigado, Pai. Por tudo eu te louvo, te agradeço, no santo e precioso nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém, glória a Deus, obrigado, presbítero Euler, pastor Edivaldo, bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. 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 Vamos dizer parabéns, aniversariantes. Parabéns, aniversariantes.